No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ter a comparação entre as televisões OLED C2 da LG, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim, contra a televisão Mini LED QN90B da Samsung, para ver aqui qual é a melhor televisão focado aí para ver filmes e séries. E a gente já vai começar essa comparação com o principal, que é comparando a qualidade de imagem dessas duas televisões. Então, se vocês também já puderem começar com o principal, que é largando o gostei nesse vídeo, pessoal, a gente agradeceria muitíssimo o apoio de todos vocês. E também lembrando que se vocês são novos aqui no canal, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Então, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, como a OLED C2, como a televisão da Samsung, por exemplo, sempre que aparecer de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre vai avisar vocês lá pelos nossos grupos, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E antes de começar, também vale a pena mencionar que aqui no canal a gente já fez uma comparação completa entre essas duas televisões em um vídeo focado lá 100% para jogos de videogame. Então, se você não viu o vídeo, quiser ver depois a comparação focada 100% ali para jogos de videogame, a gente vai deixar o link aqui embaixo no campo da descrição, caso depois vocês queiram aí conferir esse vídeo. Mas enfim, pessoal, vamos então aqui para a comparação entre essas duas televisões. E vale dizer que durante os nossos testes, no caso da televisão OLED C2 da LG, a gente colocou a televisão no modo cinema, no modo de imagem cinema, e no caso da televisão da Samsung, a gente colocou no modo filme. E a gente colocou nesses modos de imagem porque são modos de imagem que tentam pegar ali a imagem e fazer com que ela de fato recrie ali pra gente a intenção original dos criadores do filme em relação às cores e o brilho, por exemplo. Então, por isso, nos nossos testes, a gente colocou essas duas televisões nesses dois modos de imagem. E para esse comparativo, os primeiros testes que eu comecei a fazer para avaliar a qualidade de imagem entre as duas televisões foi vendo vídeos no YouTube, porque no YouTube é bem fácil a gente encontrar vários vídeos bem coloridos e ao mesmo tempo são vídeos que exigem bastante da televisão em termos de brilho. Então, por isso, os testes iniciais que eu comecei a fazer foi feito ali através do YouTube. E se a gente fosse fazer essa comparação avaliando exclusivamente só essas imagens através do YouTube, muito provavelmente muitas pessoas iriam preferir a televisão QN90B da Samsung, porque o fato dela ter mais brilho em várias cenas, como provavelmente vocês já estão vendo, em vários momentos esse brilho a mais de fato dava um destaque muito legal para a televisão QN90B da Samsung, fazendo com que em vários momentos sim, ela ficasse mais interessante visualmente, se comparado à televisão OLED C2, que em vários momentos mostrava claramente que poderia sim ter um pouco mais de brilho. E uma outra coisa que eu também queria pontuar aqui nesse vídeo, pessoal, é que nesses testes que a gente fez pelo YouTube, quando a televisão QN90B tinha uma vantagem muito grande, algumas pessoas até podem se questionar, será que se mexer na televisão OLED C2, nas configurações de imagem, será que não dá para compensar um pouco essa questão? Infelizmente, quando a diferença é muito grande, não tem muito o que se fazer, porque a principal diferença que dá a vantagem para a QN90B em algumas imagens em específico é a questão do brilho. E na questão do brilho, por mais que a gente mexa na OLED C2, acaba não tendo muito como competir com a televisão da Samsung. Só que agora vem um detalhe muito importante, pessoal. Como eu acabei de mencionar, essas imagens que a gente passou agora foram testes que a gente fez ali pelo YouTube. E por que é importante mencionar isso? Porque, como eu acabei de falar anteriormente, o YouTube ali nos vídeos geralmente exigem mais do brilho da televisão, então acaba fazendo com que em algumas imagens de fato exista uma diferença relevante entre as duas televisões, às vezes, ou em vários momentos, no caso, a favor da televisão da Samsung. Entretanto, quando a gente está assistindo filmes, séries em serviços de streaming, por exemplo, eu garanto para vocês que em 99% das vezes a televisão não vai ser exigida tanto do brilho e 99% das vezes a gente não vai ter uma diferença de imagem tão grande como aquelas imagens que a gente mostrou anteriormente para vocês. Então, para filmes e séries, esse brilho a mais que a televisão da Samsung possui acaba não ajudando tanto assim, porque na prática mesmo, para filmes e séries, o contraste da televisão é uma característica
que vai ser mais relevante e vai impactar mais positivamente a qualidade de imagem do que o brilho no caso da televisão da Samsung. Então, na prática, se fosse para fazer um resumo bem pontual, dá para dizer para vocês que esse brilho a mais da televisão QN90B ajuda bastante no YouTube, ajuda bastante com jogos de videogame, né, como a gente mostrou no vídeo anterior, lembrando que vai estar aqui embaixo caso você queira conferir o vídeo com jogos de videogame. Entretanto, para filmes e séries, como a gente vai ver nas próximas imagens, acaba não ajudando tanto quanto poderia. Quando a gente fala de filmes e séries, o principal ponto, pelo menos do meu ponto de vista, a ser avaliado na qualidade de imagem é a qualidade de contraste das duas televisões, e sobre o contraste, sem sombra de dúvidas, a televisão OLED C2 tem uma vantagem legal se comparada à televisão QN90B da Samsung. Inclusive, a gente separou algumas imagens que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Antes, eu só queria pontuar, pessoal, que no caso dessas duas televisões, as duas TVs têm um nível de contraste que é muito bom, e quando a gente pega duas televisões que têm um nível de contraste muito bom, é difícil para a gente captar pelas câmeras a diferença de contraste para mostrar para vocês. Por conta disso, então, a gente separou apenas 4 imagens para exemplificar essa diferença de contraste, mas eu acredito que através dessas 4 imagens vocês vão conseguir ter um parâmetro legal entre a diferença das duas televisões para ver filmes e séries. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, tentem perceber como a televisão OLED C2 da LG de fato consegue entregar para a gente uma imagem mais limpa, passando a sensação, inclusive, que é uma imagem mais definida. Tentem perceber naquela escultura de madeira ali no centro da imagem, ou então naquele vaso lá no canto esquerdo, como na televisão OLED C2, de fato se tem a sensação que é uma imagem mais limpa e definida se comparada à televisão QN90B, que dá uma leve sensação como se tivesse um filtro meio que cinza cobrindo a imagem. Então aqui a gente tem um exemplo legal, como o contraste da OLED C2 de fato ali dá uma vantagem legal para ela. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora também dá para ver a diferença de contraste e fica mais fácil de visualizar se vocês tentarem focar o olho ali mais no canto esquerdo da imagem, como mais uma vez a televisão OLED C2 entrega para a gente uma imagem que é visualmente mais limpa se comparado à televisão QN90B da Samsung. Nessa próxima imagem que vocês já estão vendo, mais uma vez isso é possível de ser identificado, especialmente se vocês tentarem focar o olho ali mais naquele canto esquerdo, onde tem alguns tecidos ali na imagem, no canto esquerdo. Tentem perceber como na televisão OLED C2, mais uma vez a gente tem uma imagem mais limpa, mais definida, inclusive as cores dali dos tecidos conseguem ressaltar mais se comparado à televisão da Samsung na direita. E essa próxima imagem que vocês estão vendo agora provavelmente é a melhor imagem que a gente está passando para vocês, porque dá para diferenciar muito bem a diferença de contraste que pode chegar entre as duas televisões, e a gente consegue ver claramente como a televisão OLED C2 entrega para a gente uma imagem muito mais definida e muito mais limpa se comparado à televisão da Samsung. E a gente também consegue ver como a televisão OLED C2, nesse tipo de caso, também consegue entregar para a gente cores mais consistentes. Tentem reparar ali a diferença da roupa entre os dois personagens, na cor da roupa, também naquela cor verde atrás dos personagens, como o verde na televisão OLED C2 é também mais definido e mais consistente, mostrando mais uma vez aqui a diferença da importância entre o contraste das duas televisões. Ainda sobre a qualidade de imagem, vamos falar agora rapidinho sobre o nível de preto das duas televisões, e sobre o nível de preto as duas televisões fazem um trabalho incrivelmente bom, pessoal. Obviamente que a televisão OLED C2, por conta da tecnologia e pelo fato dela conseguir controlar os pixels individualmente, ela faz com certeza um trabalho melhor. Entretanto, a televisão Mini LED QN90B também faz um trabalho que é incrivelmente bom. Inclusive, vendo as duas televisões bem de frente, a televisão QN90B consegue fazer um trabalho tão bom que, em termos de nível de preto, dá ali tranquilamente para, em vários momentos, até mesmo confundir com uma televisão OLED. Então, no nível de preto, as duas televisões mandam muito bem, e a maior exceção seria, no caso, se você vai assistir a televisão de um ângulo lateral, porque se você vai assistir de um ângulo lateral, o efeito Blumen na televisão QN90B daí acaba sendo mais visível e mais fácil de identificar. E lembrando que o efeito Blumen é aquele clareado que pode aparecer em bordas de objetos mais brilhantes que possuem ali um fundo mais escuro, mas de forma geral as duas televisões fazem um trabalho muito bom nesse sentido. E ainda sobre o nível de preto, também vale pontuar uma outra coisa que eu acho importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando que o nível de preto da televisão OLED C2
Apesar de ser muito bom, às vezes o nível de preto é tão escuro, mas tão escuro, que esconde detalhes em cenas, de tão escuro que fica regiões de sombra, por exemplo. E eu sei que em algumas imagens que a gente está passando aqui para vocês, pode também ter dado essa sensação. Entretanto, vendo no ao vivo, o nível de detalhes que as duas televisões mostram para a gente em cenas escuras é extremamente semelhante, tá, pessoal? Então eu não acho que vocês devam se preocupar em relação a isso. Inclusive, vendo filmes e séries, em vários momentos era a televisão OLED C2 que conseguia mostrar mais detalhes pra gente. Curiosamente, no YouTube, por exemplo, daí a coisa já era um pouco mais diferente. Nos testes que a gente fez no YouTube, daí sim, de fato, a televisão OLED C2, por algum motivo, acabava escurecendo um pouco mais do que deveria. Entretanto, na hora de ver filmes e séries, a questão ali do nível de preto e dos detalhes que a gente consegue enxergar em regiões de sombra é extremamente parecido. Não acho que vocês devam levar tanto isso em consideração na hora de escolher ali entre a televisão A ou a televisão B. E sobre a questão do ângulo de visão das duas televisões, sem sombra de dúvidas a televisão OLED C2 é extremamente superior se comparado à televisão QN90B da Samsung, como vocês inclusive já estão vendo nessas imagens. Então, se em algum momento vocês tiverem que assistir a televisão de um ângulo mais lateral, com certeza aqui é uma vantagem bem grande para a televisão OLED C2, porque ela consegue entregar para a gente uma cor e uma imagem em geral muito mais consistente, mesmo vendo de ângulos bem laterais. Mas então, pessoal, se fosse para fazer um resumo geral sobre tudo que a gente viu até agora, sobre qual é a melhor televisão para ver filmes e séries, levando mais em consideração a qualidade de imagem, que é a questão que a gente está vendo até esse momento, com certeza eu recomendaria e eu preferiria comprar para mim a televisão OLED C2 da LG, porque do meu ponto de vista, o fato dela ter um melhor contraste é um ponto bem importante, como a gente mostrou para vocês. Ter um melhor contraste faz sim uma diferença considerável, tem uma imagem que é mais limpa, uma imagem que inclusive passa a sensação de ser mais definida. A televisão OLED C2 consegue entregar para a gente em filmes e séries uma consistência melhor nas cores. Então, se fosse eu comprando uma televisão para mim ou recomendando para alguém uma televisão com maior foco em filmes e séries, sem sombra de dúvidas, eu iria preferir a televisão OLED C2 da LG. Não que a televisão QN90B da Samsung seja ruim, que tenha cores ruins ou contraste ruim. Bem pelo contrário, tirando a televisão OLED C2, logo na sequência, nessas características ali de nível de preto, cor, contraste, a gente teria a televisão QN90B da Samsung. De qualquer forma, eu ainda acho que a vantagem da OLED C2 em termos de contraste para ver filmes e séries é uma vantagem considerável e por conta disso eu teria a tendência em ir nela. E sobre o fato da televisão QN90B ter mais brilho, como a gente mostrou anteriormente, de fato isso é uma vantagem muito grande. Entretanto, como eu falei também, para filmes e séries, isso basicamente não é exigido da televisão, a não ser mais ali talvez em algum filme de animação, mas ainda assim, mesmo em filmes de animação, não tem tanto essa diferença de brilho. A diferença do brilho acaba ficando mais relevante de fato para vídeos de YouTube e para jogos de videogame ali, como eu já tinha mencionado anteriormente. E além de tudo isso que a gente viu até agora, a televisão OLED C2 também carrega outras vantagens. Por exemplo, as duas televisões têm suporte para HDR, entretanto só a televisão OLED C2 tem suporte para Dolby Vision. Além disso, outra vantagem que a televisão OLED C2 teve durante os nossos testes foi a questão da fluidez do sistema operacional. Na prática, as duas televisões têm um bom sistema operacional, bem completas em termos de aplicativo e de forma geral que funcionam com uma fluidez legal. Entretanto, nos testes, a televisão OLED C2 mostrou uma consistência e uma velocidade e uma fluidez geral superior à televisão QN90B da Samsung, porque no caso da televisão QN90B, apesar da maior parte do tempo ela ter se mostrado uma televisão bem fluida, ela teve sim momentos de maior lentidão que, pelo menos do meu ponto de vista, não eram para ter acontecido numa televisão mais top de linha. Enquanto na televisão OLED C2 eu não tive nenhum tipo de lentidão em nenhum momento durante os nossos testes. E outra coisa que também vale a pena pontuar é que as duas televisões têm ali um bom upscale, então se vocês estiverem assistindo conteúdo que não esteja em 4K, as duas televisões fazem um bom trabalho para entregar uma imagem aperfeiçoada para a gente, só que mais uma vez eu tive ali uma leve preferência pela televisão OLED C2 da LG nessa característica.
E sobre a qualidade do som dessas televisões, acaba sendo um pouco complicado de analisar e comparar aqui, porque no caso da nossa televisão OLED C2 que está aqui atrás, é um modelo de 42 polegadas, e no caso da televisão QN90B que a gente testou, é um modelo de 50 polegadas. E é importante mencionar isso, porque se vocês, por exemplo, forem comprar os modelos de 55 polegadas em diante, a qualidade do som já vai ser diferente se comparado a esses modelos que são um pouco menores que a gente testou aqui. Então nesse vídeo fica um pouco complicado de dizer qual é o melhor som. O que a gente pode dizer para vocês é que em relação à qualidade do som, pelo menos nesses modelos menores, as duas televisões fazem um bom trabalho, levando em consideração o tamanho delas, e as duas televisões possuem suporte para Dolby Atmos. E aproveitando que eu falei agora sobre essa questão do tamanho das televisões, também vale pontuar para vocês que no caso das televisões OLED C2, no caso da televisão OLED C2, se vocês forem comprar o modelo de 55 polegadas em diante, além de vocês terem um som melhor se comparado ao nosso modelo de 42 polegadas, vocês vão ter também até 20% a mais de brilho na imagem da sua televisão. Então a televisão OLED C2 de 55 polegadas em diante deve também entregar para vocês uma melhor qualidade de imagem se comparado ao nosso modelo que a gente está testando aqui no canal. E sobre o modelo da televisão da Samsung QN90B, se vocês forem comprar um modelo de 55 polegadas em diante, vocês devem ter, pelo menos segundo o site da Samsung, um HDR um pouco melhor e também deve ter um melhor ângulo de visão. E sobre as conectividades das duas televisões, elas estão aparecendo aí na tela agora para vocês darem uma olhada, e vale a pena dizer que as duas televisões têm suporte para o Wi-Fi Dual Band, para Bluetooth e para HDMI e ARC. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, o que acharam da comparação, qual dessas televisões vocês preferiram. E lembrando, pessoal, assim que essas televisões aparecerem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente sempre vai avisar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, é só entrar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, e é de graça para participar. E se você chegou até esse final do vídeo, pessoal, e ainda não deu gostei para fortalecer aqui pra gente, a gente agradeceria muitíssimo aí o apoio de todos vocês, é extremamente importante aí para estar ajudando a gente, tá dando aí engajamento no vídeo e tá aí também mostrando pra gente que vale a pena ainda continuar indo atrás de outras televisões para estar cada vez mais trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E também lembrando que a gente já fez a comparação focado em jogos de videogames com essas duas televisões, o link vai estar aqui embaixo caso vocês também queiram dar uma conferida, caso ainda não tenham visto. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!